Hello everyone, está começando mais um resumo, porém antes de começar deixa o like, compartilha e comenta para ajudar no crescimento do canal. Obrigado quem tem acompanhado meu trabalho até aqui, valeu mesmo pelo apoio. Vou deixar de enrolação, valeu pessoal, bom vídeo. Anteriormente, após Yon fazer o monge discípulo da espada da flor de ameixa ficar do lado de fora da carruagem, ele e Rion observam o monge demonstrando grande ressentimento pela situação. Rion pergunta ao protagonista se é apropriado tratar um discípulo da seita do Monte Ruá daquela forma. Yon, refletindo por um momento, percebe que, caso sua relação com o Monte Ruá se deteriore, isso poderá se tornar um obstáculo no futuro para ele como ancião. Ele admite que ela tem razão, mas, sorrindo, diz que, para que isso aconteça, seria necessário criar um motivo adequado. É evidente que esse monge está em apuros. Em outro local, enquanto Yon descansa, o monge conversa com as garotas sobre sua seita. Ele pergunta se já contou a elas sobre seu mestre. Rion confirma, mencionando que essa já é a quarta vez. Ignorando a resposta, o monge repete que seu mestre é o mais forte espadachim do Monte Ruá, conhecido como a espada divina da flor de ameixa. Olhando para Yon, ele repete a afirmação lentamente. Após isso, os dois trocam olhares. Rion traz a atenção do monge de volta e pergunta se ele é um especialista. Ele confirma, explicando que ainda comete erros em algumas áreas, mas que as pessoas frequentemente dizem que ele liderará o Monte Ruá para um futuro melhor. Nesse momento, Yon intervém, chamando essa ideia de patético. Xiongvou, indignado, se vira e pergunta o que Yon disse. Sem se importar, o protagonista responde com uma história que presenciou. Ele viu um grupo de vira-latas na floresta cercando uma presa. Um dos cães, no entanto, quebrou a formação e saltou, permitindo que a presa escapasse. Yon conclui que o cachorro quebrou a formação foi realmente estúpido e pergunta a opinião de Xiongvou. O monge argumenta que o cachorro provavelmente tinha um motivo. Yon retruca, dizendo que eram apenas cães, mas que, se algo semelhante acontecesse no Morim, seria desastroso. Ele conclui que, se perdessem um assassino perigoso devido ao erro de alguém, vidas inocentes seriam sacrificadas. Xiongvou, desviando o olhar, responde que apenas pessoas mesquinhas se preocupam com coisas que não aconteceram. Esse monge é um pouco hipócrita, não acha? Em seguida, Yon pergunta se Xion perdeu o assassino, deixando-o irritado. Xion se levanta rapidamente, exigindo saber o que ele está insinuando. Yon, tranquilo, responde que só estava falando do vira-lata e questiona por que ele está tão irritado. Mais tarde, já de madrugada, Yon descansa encostado em uma árvore, quando Xiongvou aparece dizendo que precisa conversar. O protagonista concorda, mas Xion sugere que mudem de local, e Yon aceita. Após caminharem até outro lugar, Yon, fingindo-se desentendido, pergunta por que foram tão longe. Xion se vira e o acusa de estar planejando algo. Yon pergunta do que ele está falando. Xion, irritado, diz que não sabe como Yon tem acesso a tantas informações, mas exige saber por que ele o está provocando. Sorrindo, Yon responde que simplesmente não gosta dele e pergunta se isso é um problema. Xion, surpreso, começa a rir freneticamente, mas logo se recupera e afirma que nunca pensou que Yon faria rir. Yon, sério, diz que não estava brincando e que estava sendo completamente honesto. Xion, agora irritado, afirma que Yon não o conhece. O protagonista concorda, dizendo que o mesmo vale para ele. Se esse monge conhecesse o protagonista já teria fugido. Xion, enfurecido, acusa Yon de ser arrogante apenas por estar com Tan Seu. Yon rebate, afirmando que alguém que usa sua seita para pisar nos outros não deveria fazer esse tipo de acusação. Xion, ainda mais irritado, chama aquilo tudo de besteira. Nos pensamentos de Yon, ele percebe que o monge parou de falar formalmente, já que não há outras pessoas por perto. Ele conclui que Xiongvou realmente precisa aprender uma lição. Após refletir, Yon diz a Xion que ele deveria voltar à seita e reclamar diretamente com seu mestre, pois não deveria estar ouvindo esse tipo de coisa. Xion se afasta, argumentando que artistas marciais possuem seus próprios valores. Em seguida, ele saca sua espada e pede que Yon faça o mesmo. O protagonista recusa, dizendo que não está interessado em continuar essa conversa. Yon se vira para ir embora e, em seus pensamentos, conclui que sua provocação foi suficiente, torcendo para que Xion caia na armadilha. Enquanto se afasta, ele fala em voz alta, questionando se foi acordado para algo tão trivial e fazendo um comentário sarcástico sobre os monges. Xion, ouvindo isso, fica ainda mais irritado e deixa seu ki exalar vigorosamente. Ele grita, perguntando ao protagonista quem disse que ele poderia fugir. Nesse momento, Yon comemora internamente, percebendo que sua provocação funcionou.
Ele então se vira e lamenta, em tom irônico, que um monge não consiga controlar suas emoções. Enfurecido, Xion xinga e exige que Yon saque sua espada para que eles lutem. Yon aceita o pedido e avança, justificando que está agindo em legítima defesa. Xion está prestes a descobrir o que é apanhar como ladrão pego em flagrante. Yon rapidamente desfere um golpe que acerta Xion, que, ao sentir o impacto, reclama, chamando o protagonista de covarde por atacá-lo de surpresa. Yon o repreende, afirmando que, em uma luta real, ele já teria perdido a cabeça. Xion, ainda mais irritado, avança e tenta atacar, mas Yon desvia com facilidade. Ele então aparece atrás de Xion e o atinge novamente com precisão, derrubando-o de joelhos, mal conseguindo respirar. Observando a cena, Yon fica indignado ao ver um artista marcial abandonando sua espada. Ele conclui que, enquanto Xion continuar dando desculpas em vez de assumir seus erros, permanecerá fraco. Aproximando-se, Yon pergunta como Xion teve coragem de desafiá-lo com tão pouca habilidade. Xion, tentando ganhar tempo, pede que Yon espere, mas o protagonista desfere outro golpe, declarando que não está disposto a continuar conversando. Depois de algum tempo, Xion acorda sentindo algo em seu rosto. Ao se levantar, vê Yon ao lado e, imediatamente, sai correndo, afastando-se. Enquanto corre, ele grita que aquilo não ficará impune, pois o protagonista mexeu com o discípulo da espada divina da flor de ameixa. Yon, ao observar a situação, entende o motivo por trás do pedido da espada divina. Ele repreende Xion por usar o nome de seu mestre em vão e, em tom ameaçador, declara que talvez devesse silenciá-lo para sempre, deixando Xion assustado. Nesse momento, Yon sorri e diz que estava brincando, mas comenta que, mesmo sendo discípulo da espada divina da flor roxa, aceita Monte Hua não buscaria vingança sem uma boa razão. Xion, ao ouvir isso, responde que sempre é possível inventar um motivo, surpreendendo Yon com sua disposição em mentir. Yon então chama Tang Seu, que aparece, deixando Xion surpreso. Ele pergunta há quanto tempo ela estava observando, e Tang Seu responde que desde o momento em que Xion começou a forçar Yon a lutar. Yon lembra que havia pedido a Tang Seu para acompanhá-los caso o monge tentasse algo no meio da madrugada. Tentando se fazer de vítima, Xion acusa Yon de provocá-lo de propósito, sabendo que Tang Seu estava por perto. Percebendo que o monge não mudaria de postura, Yon decide encerrar a situação. Ele afirma que tudo foi um mal-entendido e propõe uma aposta com Tang Seu como testemunha. Xion aceita e pergunta qual seria a aposta. Yon sugere que o perdedor sirva ao vencedor. Xion acha a ideia interessante e aceita a aposta. Meu Deus, o cara acabou de apanhar igual vagabundo e ainda aceita a aposta. Ou esse monge é burro ou está fora da realidade. Xion se prepara, pensando que foi pego de surpresa na luta anterior e que agora não será tão fácil. Afinal, ele é o discípulo da espada divina da flor de ameixa e a futura espada absoluta do Monte Hua, Tang Seu. Então, declara o início da luta entre os dois. O protagonista intervém, dizendo que dará a Xion o direito de começar. Xion aceita e imediatamente utiliza a habilidade das 36 espadas da flor de ameixa, ativando as 9 mutações da flor de ameixa. Yon, vendo o golpe se aproximar, ativa sua arte marcial do raio branco e se prepara para desferir o punho do trovão. Xion, ao perceber o movimento do protagonista, o despreza, mas é surpreendido quando Yon para o ataque. Surpreso, Xion observa Yon se aproximar calmamente. O protagonista, em tom sarcástico, diz que a partir de agora estará sob os cuidados dele, chamando de assistente Xion-Vo. Em seguida, desferindo um soco poderoso, Yon lança o monge para longe. Tang Seu declara que o protagonista venceu a aposta. No dia seguinte, na estrada, Yon reclama do barulho incessante na carruagem. O protagonista explica que a agência de escolta não está funcionando em Zhejiang por conta dos piratas japoneses. Após isso, Yon grita para Xion-Vo, perguntando se ele sequer sabe conduzir cavalos, deixando-o irritado. Xion, todo machucado após a luta, quase chora, lamentando que a futura espada absoluta do Monte Hua esteja sendo rebaixada a cocheiro. Hahaha, merecido. Ele estava muito arrogante. Algum tempo depois, eles encontram um grupo de bandidos discutindo entre si sobre quem tem o direito de cobrar taxas no local. Yon, ao ver a cena, fica irritado. Nesse momento, percebe outra carruagem na área. A pessoa dentro dela ordena que seu guerreiro lide com a situação. Quando o guerreiro avança,
o protagonista nota a bandeira que ele carrega e percebe que um dos lados é da família real e o outro pertence ao clã Zuji. A pessoa dentro da carruagem se dirige a Yon e diz que ele pode deixar a situação para o clã Zuji resolver. Yon, ao ouvir isso, se lembra de que o governo havia solicitado ao clã Zuji que cuidasse da questão dos piratas japoneses. Ele reflete que, em sua vida passada, o clã Zuji havia enviado seu maior especialista para essa missão. No entanto, dessa vez, a pessoa dentro da carruagem é uma mulher. Intrigado, Yon pede a Rion que investigue a mulher. Rion, surpresa, pergunta se ele se apaixonou por ela à primeira vista. Jon, interrompendo a brincadeira, responde que nem sequer conseguiu ver o rosto da mulher, pois está coberto. Ela, interrompendo a brincadeira, diz que também ficou curiosa sobre a mulher. Por isso, decide que irá investigá-la assim que chegarem a Hanzhou. Mais tarde, já à noite, o grupo faz uma pausa para descansar e comer após a viagem. Yon, observando Xiongvou comer, fica irritado, pensando no quão inútil ele é, já que nem sabe acender fogo nem cozinhar. Enquanto isso, a mulher da carruagem se aproxima e pergunta se pode se juntar à refeição e conversar. Yon a convida para se sentar. Xiongvou rapidamente se apresenta, e a mulher fica surpresa ao ver alguém do Monte Hua. Jiarion e Tangseu também se apresentam, surpreendendo ainda mais a mulher ao revelar que Tangseu é filha do clã Tang. Por fim, Yon se apresenta, explicando que veio da escola da iluminação celestial, onde as habilidades são passadas exclusivamente para uma pessoa, e que, por isso, ela provavelmente não o conhece. A mulher, intrigada, diz que entende e se apresenta como Zuji, do clã Zuji, pedindo que compreendam o motivo de estar com o rosto coberto. Enquanto pega comida para ir, Yon fica pensativo, notando que nunca ouviu falar desse nome em sua vida passada, e comenta que não imaginava que outras pessoas estivessem viajando para Zhejiang além do grupo dela. Entregando a comida, Yon sugere que ela coma com eles, após se sentar ao lado dela, e propõe que eles viajem juntos, já que estão indo na mesma direção. Yon agradece, mas explica que estão indo para Hanzhou e não tem planos de se unir ao exército do governo. Surpresa, ela lamenta que seus destinos não coincidam totalmente e sugere que viajem juntos pelo menos até Hanzhou. Yon concorda, mas, desconfiado, pergunta por que ela deseja tanto viajar com eles. Sorrindo, e responde que só quer fazer amizade, já que raramente sai da residência do clã Zuji. O protagonista, em seus pensamentos, desconfia que ela está escondendo algo. A noite passa, e, no dia seguinte, Zuji conversa com Rion e Tangseu enquanto Yon observa de longe e Xion conduz a carruagem. Com o tempo, eles chegam a Hanzhou. Na cidade, Zuji se despede, lamentando que terá de partir e agradecendo pelos momentos agradáveis que passou com todos. Yon retribui, dizendo que também gostou bastante de sua companhia, e comenta que adoraria reencontrá-los no futuro, ao que Yon concorda, desejando boa sorte em sua jornada. Assim, ela segue em direção ao seu destino. No caminho, dentro de sua carruagem, Yi tira a máscara e reflete sobre o grupo do protagonista. Ela observa que entre eles estavam o discípulo da espada da flor de ameixa, a filha do líder do clã Tang, uma mulher com uma aura extraordinária e o próprio Yon, que parecia liderar todos. Decidida, ela resolve pedir aos informantes do clã Zuji que investiguem o grupo. Nesse momento, um subordinado informa que chegaram ao destino. Ao descer da carruagem, ela instrui seus subordinados a tomarem cuidado ao se referirem a ela a partir de agora. O subordinado pede desculpas e diz que entendeu a chamando de jovem mestre. Agora, fica claro por que o protagonista não a reconheceu antes. A Zuji se disfarça de homem para cumprir suas missões. Após isso, em outro local, Yon chega à base do grupo mercador Vaian. O guarda na entrada pergunta o que ele deseja. Yon mostra a insígnia que o líder do grupo lhe deu. Surpreso, o guarda rapidamente muda de postura, tratando-o com respeito e oferecendo-se para acompanhá-lo até o salão. Ele também instrui um colega a avisar o líder sobre a chegada do convidado especial. Já dentro do salão dos convidados do grupo mercador Vaian, o líder pergunta a Yon se ele está bem. Sorrindo, Yon responde que tem se alimentado bem graças à ajuda dele. O líder disse que está feliz em ouvir isso e afirma que tem algo para perguntar. Indo direto ao ponto, ele questiona como Yon sabia que o preço do incenso iria aumentar. Com um olhar sério, Yon responde que deve revelar seu segredo. Ele explica que voltou ao passado mantendo as memórias do futuro. O líder, incrédulo, ri e diz que Yon é bom em contar piadas. A verdade, no entanto, é que o que Yon disse é real, mas soa tão absurdo que é difícil de acreditar. Sem se importar muito com a descrença do líder, Yon pergunta se a forma como ele descobriu o aumento do preço realmente importa. Em seguida, ele explica que, no futuro,
as mudanças que eles estão discutindo serão muito maiores. Ele aproveita para perguntar ao líder sobre a condição atual de seu filho e se ele já descobriu quem é o espião infiltrado pela seita demoníaca no grupo mercantil. O líder revela que seu filho está totalmente recuperado da possessão da alma, mas que as pessoas de fora ainda acreditam que ele está doente, o que surpreende Yon. Ele questiona o que isso significa, e o líder explica que o próprio líder da seita demoníaca foi quem causou a possessão. No entanto, ele também revela que já identificou os espiões, mas está escondendo essa informação e aguardando que eles revelem suas intenções. Ele sugere que se vingará pelo que fizeram, perguntando a Yon se isso não é o certo a se fazer. Ao ouvir isso, Yon percebe que o líder tem um espírito forte que, por isso, está à frente de um grupo mercantil em ascensão. Contudo, ele rapidamente reflete e conclui que o líder da seita demoníaca não sabe que ele é capaz de curar possessões da alma. Yon considera que, se continuar a atrapalhar os planos da seita sem que eles saibam, poderá conquistar a confiança da União Murim e ainda arruinar os objetivos da seita demoníaca de dominar o Murim. Após essa reflexão, Yon sugere que mudem de assunto e comecem a falar de negócio. Ele aconselha o líder a investir em comida e ervas. O líder fica em dúvida, pois já está estocando comida e armas para se preparar para a guerra contra a seita demoníaca. Yon reconhece isso, mas explica que será difícil competir, já que a União Murim tem conexões com outros grupos mercantis. Ele insiste que, além de armas, o grupo deve se focar em acumular comida e ervas desde agora. Percebendo a lógica de Yon, o líder admite que é melhor se preparar para um ano de colheitas ruins do que para uma guerra. Pensativo, ele escuta Yon dizer, com um olhar sombrio, que dentro de 3 anos haverá uma grande escassez em toda a região controlada pela União Murim. Chocado, o líder declara que isso será desastroso e pergunta a Yon se ele realmente sabe o que acontecerá no futuro. Yon responde que ele mesmo pode julgar a situação. Pensativo, ele comenta que não pode decidir isso sozinho e que precisará pensar mais. O protagonista intervém, dizendo que entende, mas revela que está planejando investir metade dos seus lucros com o incenso nesse plano. O líder diz que lidará com a compra. Após essa longa conversa com o líder do grupo mercantil Vaian, o protagonista se despede adequadamente. Nesse exato momento, Rion aparece diante dele. Chamando, surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Curiosa, Rion quer saber sobre o que ele conversou por tanto tempo com o líder do grupo mercantil. Ele responde que estava verificando os lucros das vendas de incenso e a condição do filho do líder. Aproximando-se com um olhar desconfiado, ela questiona se ele realmente foi até lá apenas por esses motivos e o acusa de estar escondendo algo novamente. Enquanto os dois caminham, o protagonista opta por não dar muitos detalhes, e Rion, percebendo isso, deixa o assunto de lado. No entanto, pergunta para onde estão indo agora. Yon responde que está procurando uma pessoa. Intrigada, Rion pergunta quem ele está procurando. Ele explica que não sabe o nome, origem ou aparência da pessoa, apenas sua idade e gênero. Também menciona que ouviu dizer que essa pessoa costuma frequentar bordéis, por isso planeja procurá-la no Distrito da Luz Vermelha de Hanzhou. Rion observa que o Distrito da Luz Vermelha de Hanzhou é muito diferente de outros lugares, mais sofisticado e movimentado. Ela comenta que até mesmo a sociedade levaria tempo para encontrar alguém com tão pouca informação e pergunta como ele planeja fazer isso. Yon responde com confiança que reconhecerá a pessoa quando a encontrar. Rion rebate, dizendo que será difícil identificá-la sem saber como ela é. Em seus pensamentos, Yon lembra que a pessoa que procura é um gênio em criar armadilhas, conhecido por destruir aquelas feitas na caverna secreta de Cheonjija. Ele recorda que o apelido Dragão Bêbado foi dado a essa pessoa como forma de zombaria, devido ao seu estilo de vida desregrado. Na vida passada de Yon, o mundo acreditava que o dragão bêbado havia morrido após gastar sua vida em bebidas, sexo e aposta. Contudo, a verdade era outra. Ele havia sido capturado e forçado a trabalhar como artista de armadilhas para o Lorde Assassino Sorridente Demoníaco. Refletindo, Yon admite que nunca viu o rosto dessa pessoa, mas lembra da aura única que ela emanava. Ele sabe que o Lorde Assassino a capturará dentro de um ano, então decide agir primeiro. Rion pergunta por que ele está procurando essa pessoa, mas Yon apenas promete contar mais tarde. Irritada, ela vira o rosto, murmurando que não deveria ter perguntado. O protagonista, por sua vez, questiona até onde Rion pretende segui-lo. Ela explica que o escritório da filial de Hanzhou está funcionando bem sozinho, então ela não tem tarefas importantes para fazer e pergunta se não pode acompanhá-lo. Yon para no caminho e menciona que terá que visitar vários bordéis, questionando se ela realmente está disposta a isso. Arrumando o cabelo, Rion provoca, perguntando se ele está preocupado que outros homens possam flertar com ela. Frio, Yon apenas passa por ela,
ignorando o comentário. Rion corre atrás dele, indignada, e pergunta se ele realmente a ignorou. Ainda brincando, ela sugere que ele deve ser tímido. Yeon apenas pede que ela amarre o cabelo enquanto seguem em direção ao distrito. Depois de algum tempo no distrito da Luz Vermelha, Yeon percebe que o local é realmente enorme, o que dificulta encontrar a pessoa que procura. Enquanto tenta lembrar de alguns aspectos do dragão bêbado, ele recorda que essa pessoa tinha talento para tocar um instrumento de cordas de Unji Silva, jogar tabuleiro Go, escrever e pintar. À medida que reflete sobre isso, ele ouve uma discussão próxima. Prestando atenção, percebe que um dos homens carrega um pincel, tinta, um tabuleiro de Go e um instrumento de corda. Observando mais de perto, nota que a aura desse homem coincide com a do dragão bêbado apanhador de nuvens. Surpreso pela facilidade com que encontrou a pessoa, Yeon se aproxima do grupo que está carregando o homem e afirma que precisará levá-lo. Um dos homens, indignado, pergunta se Yeon perdeu o juízo ao tentar levar um convidado da grande seita Vangeon. Nesse instante, Yeon desfere um soco no rosto do homem, jogando longe, o que deixa os outros surpresos. Em seus pensamentos, Yeon conclui que essas pessoas não o ouviriam mesmo que ele agisse com educação. Outro homem tenta confrontá-lo, mas antes de dizer algo, o caos se instala, e as pessoas ao redor ficam aterrorizadas. Yeon, observando a cena, repreende Yeon, dizendo que ele causou uma grande confusão. Enquanto carrega o dragão bêbado, Yeon pede a Yeon que reúna algumas informações sobre ele. Em outro local, o dragão bêbado finalmente acorda. Confuso, ele se levanta e pergunta quem é Yeon. O protagonista se apresenta e explica que o resgatou ao vê-lo em uma situação complicada enquanto passava pelo distrito da Luz Vermelha. O homem, ainda atordoado, comenta que provavelmente perdeu a consciência após beber demais no salão e questiona qual situação complicada seria essa. Yeon esclarece que ele estava sendo levado por uma seita do caos chamada Vangeon. O homem, percebendo a gravidade da situação, verifica seus utensílios e nota que não estão mais com ele. Ele pergunta a Yeon se os homens levaram seus pertences. Yeon explica que os utensílios foram destruídos. Em seguida, acrescenta que resolveu a dívida do homem, garantindo que ele não precisa mais se preocupar. O dragão bêbado, surpreso, questiona se Yeon realmente pagou sua dívida. Neste momento, Yeon o chama pelo nome, Danwon, o filho mais velho do clã Sima. Danwon fica visivelmente chocado, e Yeon vai direto ao ponto, pedindo um favor. Ainda incrédulo, Danwon pergunta como Yeon sabe seu nome. Yeon explica que, enquanto ele dormia, conseguiu informações com a ajuda da Sociedade Ao. Também o tranquiliza, dizendo que não tem intenções maliciosas e que não há nada com que se preocupar. Apesar disso, Danwon se mostra cauteloso. Afinal, é difícil acreditar que alguém, no meio da noite, em um distrito como aquele, resgataria outra pessoa, pagaria sua dívida e ainda demonstraria boa vontade sem segundas intenções. Danwon se levanta e agradece ao protagonista por tê-lo ajudado, mas insiste que pagará a dívida no dia seguinte. Yeon explica que não está interessado no pagamento, pois está apenas fazendo um favor antes de pedir outro. Danwon, sem dar muita atenção, diz que não tem planos de trabalhar para ninguém ou em qualquer outro lugar, pois está satisfeito com sua vida atual como cafetão. Ao se preparar para sair, ele afirma que os dois podem se encontrar novamente quando ele vier quitar a dívida, agradecendo uma última vez antes de partir. Nesse momento, Yeon menciona a caverna secreta de Cheonki-ja, revelando que sabe onde ela está. Danwon para imediatamente, surpreso, olha para o protagonista. Em seus pensamentos, ele se encontra dividido, ponderando sobre a seriedade da situação. Yeon explica que a caverna guarda recompensas valiosas e que o crescimento pessoal seria a maior delas, caso Danwon consiga desativar as armadilhas no local. Enquanto caminha pela rua em direção à sua casa, perdido em pensamentos, Danwon reflete sobre a proposta. Ele considera as palavras de Yeon, que garantiu não ter motivos para mentir ou forçá-lo a nada, deixando a decisão completamente em suas mãos. No entanto, ele permanece relutante. Ele pensa que qualquer artesão de armadilhas ficaria tentado a entrar na caverna, mas lembra-se de que decidiu se afastar do mundo do Murim. Observando suas próprias mãos, Danwon reflete sobre seu passado, como abandonou sua posição dentro da família, cortou laços com eles, terminou um relacionamento com sua amada e se perdeu em uma vida de sexo, apostas e álcool. Ele conclui que seria melhor recusar, afinal, já faz 2 anos que não toca em nada relacionado às artes marciais. Enquanto pondera, percebe que está sendo observado à distância. Antes que pudesse reagir, o homem que observava surge por trás dele e o atinge, fazendo com que desmaie instantaneamente. Algum tempo depois, Danwon acorda, amarrado em uma floresta. Uma voz desconhecida o chama, dizendo que ele finalmente despertou. Ele olha ao redor, tentando identificar quem é,
e percebe que está diante do líder da seita Evangelion. Danvon, confuso, tenta argumentar: a dívida já foi paga. O líder, com um sorriso debochado, responde que também achou estranho alguém aparecer do nada e quitar a dívida dele. Danvon grita que isso não é um problema, pois o débito foi resolvido. No entanto, o líder esclarece que o problema é o homem que pagou a dívida. Ele atacou seus subordinados. Aproximando-se, o líder explica que Danvon terá que pagar por essas perdas e pelo tratamento médico dos subordinados feridos. Irritado, Danvon pergunta por que ele teria que arcar com algo que não tem a ver com ele. O líder, aproximando-se ainda mais e tocando o rosto de Danvon, diz que isso não importa. Ele afirma que, se Danvon concordar em acompanhá-lo até um certo lugar, toda a dívida estará quitada. Danvon, frustrado, pergunta onde é esse lugar. O líder, lambendo os lábios com um sorriso sádico, responde que ele saberá quando chegarem lá. Durante a conversa, porém, ambos são interrompidos por uma presença inesperada. Ao olhar na direção do intruso, o líder pergunta, intrigado: quem é você? Danvon, ao reconhecer a figura, percebe que é o protagonista. Ion intervém dizendo ao líder que ele tem negócios com ele e não com Danvon. Este, surpreso, pergunta ao protagonista se foi ele quem atacou os subordinados. À medida que Ion avança, o líder exige que ele se ajoelhe e beije seus pés. Todavia, enquanto o líder ainda falava, Ion desaparece e, num piscar de olhos, reaparece à sua frente, desferindo um poderoso chute com sua arte marcial do relâmpago branco. Contudo, o líder consegue se defender. Ao reparar melhor, Ion percebe que o homem está usando uma máscara feita de pele humana. Nesse momento, os subordinados gritam pelo seu líder. Após a troca de golpes, ele se recompõe. Os subordinados percebem que o rosto de seu líder está se desfazendo. Quando um deles pergunta se ele está bem, o líder desfere um golpe devastador, matando todos os seus subordinados em um instante. Ion, observando o artista marcial tirando a máscara, comenta que não esperava encontrar um artista demoníaco. O homem, agora revelado como tal, afirma que Ion não pode mais permanecer vivo, já que viu seu rosto. Antes de tudo isso acontecer, Ion relembra que descobriu de quem veio a ordem para que a seita Evangelion induzisse Danvon à dívida. Ele concluiu que foi do próprio líder do clã Sima. Ion acredita que o líder pensou que, caso seu filho se endividasse, ele retornaria ao clã para pagar suas dívidas. Ion confessa que imaginava que o clã Sima ou a seita Evangelion agiriam primeiro, mas não esperava que fosse um artista marcial demoníaco a dar o primeiro passo. Enquanto Ion pondera sobre uma série de teorias, o artista marcial demoníaco começa a se aproximar, perguntando se foi ele o idiota que pagou a dívida e por quê. Ion, com ironia, responde que é porque é meio rico. O artista demoníaco, intrigado, comenta que Ion é um sujeito engraçado e explica que, por causa de sua ação, as coisas ficaram um tanto problemáticas para ele. Em seguida, avança para desferir um forte golpe em Ion, que facilmente se defende com sua espada. No entanto, ele percebe que a espada do inimigo está imbuída com um atributo de gelo. Após o golpe, Ion se lembra que a única pessoa capaz de usar esse tipo de habilidade, capaz de cortar até a alma dos mortos, é a mão direita do segundo irmão mais velho dele, conhecido como o Fantasma Matador de Almas. O fantasma, ao ouvir seu nome mencionado, pergunta se Ion o conhece. Ion, empolgado, comenta que ouviu sobre ele após sua derrota para o Rei da Espada e acrescenta que não esperava que ele se tornasse líder de um bando de valentões. O fantasma, impressionado com as palavras de Ion, comenta que ele deve ser muito habilidoso, considerando sua calma diante de um oponente tão poderoso. Preparando-se para atacar, o fantasma elogia Ion, dizendo que ele claramente está além do estágio Zenith, mesmo sendo tão jovem. Contudo, ressalta que isso não significa que suas habilidades sejam iguais. O fantasma lamenta que terá de eliminar alguém tão talentoso e com um futuro promissor, mas afirma que não há alternativa. Nesse momento, ele lança um ataque devastador, a técnica espada assassina de almas, que provoca uma forte explosão. Por um instante, o fantasma encara o campo de batalha, buscando os sinais de Ion. Porém, quando menos espera, percebe que o protagonista está atrás dele. Ao virar-se rapidamente para atacar, encontra Ion pronto para um novo confronto. No entanto, Ion desaparece novamente. O fantasma, determinado, continua desferindo vários golpes, mas o protagonista desvia de todos com sua arte marcial do relâmpago branco. Em seguida, Ion contra-ataca com um golpe, que o artista demoníaco desvia com facilidade. Ele elogia Ion, reconhecendo sua rapidez, mas afirma que ataques diretos não funcionarão contra ele. Ao desferir outro golpe, o artista demoníaco observa que Ion se afasta e lança um ataque à distância. O artista demoníaco consegue se proteger facilmente, mas percebe, de repente, que o protagonista desapareceu novamente. Confuso, ele se pergunta para onde Ion foi.
Nesse instante, Yon surge acima dele e lança a quarta fase de sua arte marcial, chamada Lua Cortante. O artista demoníaco tenta se defender, mas o ataque gera uma forte explosão. Após o impacto, Yon se equilibra e percebe que o artista demoníaco largou sua espada, agora quebrada, e fugiu. Em outro local, o artista demoníaco corre desesperadamente, pensando que não tem chance contra alguém como Yon. Ele reflete que precisa informar o mais rápido possível ao demônio soberano. Enquanto carrega Dan Von, percebe algo estranho. Dan está desaparecendo. Confuso, ele se pergunta o que está acontecendo e para onde Dan foi. De repente, tudo ao seu redor começa a escurecer. O artista demoníaco reconhece que está preso em uma técnica de armadilha. Nesse momento, Yon aparece atrás dele, comentando que agora entende como ele sobreviveu à luta contra o Rei da Espada. Yon elogia a habilidade de fuga do oponente, mas o artista demoníaco, irritado, pergunta com quem ele pensa que está falando. Yon, sem se abalar, passa rapidamente pelo artista demoníaco selando alguns meridianos para que ele não possa reagir, ainda questionando por que um subordinado do assassino soberano demoníaco está tão focado em alguém como Dan Von. Segurando a cabeça do oponente, Yon exige que ele fale caso queira continuar vivo. Tremendo de medo, o artista demoníaco revela que tudo foi orquestrado pelo demônio supremo. No entanto, antes que pudesse dizer mais, ele morre subitamente, deixando Yon surpreso. Yon percebe que o oponente foi silenciado por ter proferido uma palavra proibida. Logo depois, Dan Von se aproxima, perguntando se o artista demoníaco morreu. Yon explica que ele se suicidou ao dizer a palavra proibida. Em seguida, Yon pergunta a Dan quando ele montou a armadilha. Dan revela que a armadilha foi criada enquanto eles lutavam e comenta que só queria ajudar, mas acabou sendo mais útil do que imaginava. Nos pensamentos de Yon, ele se surpreende com a habilidade de Dan de criar uma armadilha em tão pouco tempo. Ele o elogia, chamando-o de gênio. Dan agradece por ter sido salvo. Yon fala que tudo isso aconteceu porque pagou a dívida dele e somente fez o que tinha que fazer. Curioso, Dan pergunta se Yon sabe quem era aquele artista marcial. Yon explica que ele era um ser demoníaco, e Dan se questiona por que alguém assim estaria atrás dele. Aproveitando a oportunidade, Yon pergunta se o líder do clã Sima, pai de Dan, se aliou à seita demoníaca, deixando Dan visivelmente chocado. Compreendendo rapidamente a insinuação, Dan conclui que Yon está sugerindo que seu pai usou a seita Vangium para endividá-lo intencionalmente. O protagonista confirma e, depois de ouvir isso, Dan Von comenta que achava estranho porque o pai dele aceitaria a ajuda da seita demoníaca só para trazê-lo de volta ao clã. Yon fica pensativo, concluindo que, se o líder do clã Sima não fez isso, então parece que seu segundo irmão mais velho estava tentando afastar Dan sem o conhecimento do líder. No momento em que o protagonista ia perguntar algo, Dan diz que abandonou o sobrenome Sima há muito tempo, por isso pede para que o chamem apenas de Dan Von. Respeitando sua decisão, o protagonista o chama pelo nome solicitado e pergunta se ele se importaria de contar o que aconteceu com o clã. Dan, um pouco desconfiado, pergunta se o protagonista pediu à sociedade para investigar seu passado. O protagonista responde que só conseguiu um relatório com informações simples, por isso prefere ouvir a história dele mesmo. Dan aceita falar sobre o assunto, mas sugere que seja em outro lugar, por causa do cheiro de sangue e dos corpos mortos ao redor. Assim, sentados olhando para uma cachoeira e um lago ao luar, eles bebem algo enquanto conversam. Dan explica que nasceu filho legítimo do clã Sima e cresceu sendo estritamente educado para ser o futuro líder. O protagonista, ouvindo, serve um pouco de bebida e comenta que isso deve ter sido difícil. Falando sério, falou o cara que foi jogado na caverna de uma seita demoníaca e quase foi torturado diariamente. Dan responde que não foi tão ruim assim, pois todos continuavam elogiando e o chamando de gênio que aparece a cada 100 anos. Então ele curtia a situação. Depois disso, dá um forte gole na bebida, enquanto o protagonista percebe que ele está um pouco incomodado em relembrar o passado. Dan conta que aprendeu desde técnicas de formação de armadilhas até os 4 grandes feitos de armadilhas, e que sempre ultrapassava seus professores. Por causa disso, ele pensava que realmente era uma ótima pessoa, mas foi nesse momento que um problema aconteceu. Ele revela que os grandes feitos dele levaram o pai a um caminho errado. Como o pai não conseguia ganhar prestígio por si mesmo, tentou fazê-lo por meio do filho, investindo muito esforço na sua educação, fazendo empréstimos e enviando-o para estudar no clã Zuji. No entanto, percebeu que não conseguiria o que queria só com o talento do filho, pois, não importava o quanto tentasse, o clã Sima nunca alcançaria o clã Zuji. Por isso,
isso, o pai começou a pegar dinheiro da facção do caos, se envolveu com casas de apostas e venda de ópio. Mas ele não ficou satisfeito só com isso. Pelas suas costas, adotou alguns órfãos e os treinou para se tornarem um grupo de assassinos leais. Dan conta que agia com ignorância mesmo sabendo de tudo e se consolava dizendo que não era um problema dele. Contudo, ele diz que o pai ainda não estava satisfeito só com isso. Por isso, tentou ganhar mais fama e prestígio por meio de uma aliança amigável. Casou seu filho com uma das filhas do clã Kvomun, mesmo ele já tendo uma noiva grávida. Ele conta que sua noiva era filha de um grupo mercante que ajudou o clã Sima durante um período difícil. Foi revelado que os líderes fizeram uma promessa de casamento entre seus filhos como sinal de amizade. No meio disso tudo, ele e ela se apaixonaram, como se fosse o destino, esperando um futuro feliz junto. No entanto, o líder do clã Sima pediu ao grupo mercante que cancelasse o casamento, mas eles recusaram. Com um olhar sombrio, ele pergunta ao protagonista o que ele acha que aconteceu depois disso. Yeon responde que o líder do clã ameaçou o líder do grupo mercante para aceitar a situação. Dan conta que seria ótimo se fosse só isso, mas revela que o pai dele ordenou que os assassinos que ele criou matassem o grupo do líder mercante, deixando o protagonista surpreso com o desfecho da história. Ele conta que, ao ver a mulher que ama lamentar enquanto segurava seu pai nos braços, percebeu que as coisas que ignorou, pensando que não tinha nada a fazer, estavam voltando como um bumerangue, corroendo-o por dentro. Ainda diz que, por causa de tudo isso, não conseguiu ir ao encontro dela, pois pensava, como o filho de um assassino poderia ter a cara de pau de aparecer para a vítima? Por isso, foi até o próprio pai, renunciou à sucessão, fugiu para a cidade de Hanjoi. Depois disso, continuou vivendo e andando pelo distrito da Luz Vermelha. Yeon pergunta o que aconteceu com a mulher com quem ele terminou e se o líder do clã Sima a sequestrou. Ele revela que procurou saber e descobriu que ela se tornou discípula da seita Buda. Olhando para a cachoeira, o protagonista diz que entende e fica em silêncio, demonstrando condolências a Dan Won. Este fala que também se acha patético por viver assim, mas que funciona para ele, já que as pessoas à sua volta não terão que sofrer por causa dele. Enquanto chora, Yeon escuta tudo e, vendo como ele está quebrado por dentro, fica calado, apenas observando. Dan enxuga as próprias lágrimas, dizendo que é bobagem chorar em um momento como aquele. Então pega um pouco de bebida e diz que é melhor eles beberem do que ficarem com essa conversa sombria. O protagonista, com seu modo sério, diz que o líder do clã certamente não vai desistir dele e pergunta a Dan se ele não quer fugir da sombra do clã e ser livre, o que o deixa surpreso. Um pouco desanimado, Dan diz que isso é impossível. Nesse momento, o protagonista propõe que ele se una ao seu grupo. Dan explica que, caso faça isso, estará fazendo do clã Sima seu inimigo, o que fará com que os assassinos criados pelo pai dele o persigam para matá-lo. Nesse exato momento, o protagonista dá um forte gole na bebida que tem nas mãos, levanta-se e vai andando até a beira do lago. Dan pergunta para onde ele vai, e Yeon apenas saca sua espada. Então usa sua arte marcial do relâmpago branco nela e desfere um forte golpe contra a montanha à frente, cortando-a, o que deixa Dan surpreso. Ele fica admirado ao ver que a montanha foi cortada com apenas um golpe. Nesse exato momento, o protagonista diz que Dan falou que o clã Sima poderia matá-lo. Então, olhando para ele, diz que só precisa exterminar o clã Sima da face da terra. Assim, nessa hora, ele estende as mãos para Dan Won, dizendo que precisa dele. Depois, afirma que, caso ele se junte a ele, terá fortuna, fama, autoridade e até as ilustrações das técnicas de formação deixadas por Cheon Ki-ja. Logo em seguida, sorri e pergunta se ele deseja confiar seu futuro ao seu amigo Yeon. Nossa, só eu que estou arrepiado aqui ou vocês também? Que protagonista foda, meus amigos! Após tudo isso, em outro dia, o protagonista apresenta Dan Won para seu grupo, e ele também se apresenta a todos. Depois de tudo isso, ele pergunta ao protagonista, falando que ainda está com muita coisa na cabeça, se pode responder ao que ele perguntou na noite anterior para ele, depois deles invadirem a caverna secreta de Cheon Ki-ja. Yeon aceita. Dan explica que, para invadir a caverna, eles precisam de muito mais do que apenas técnicas de formação. O protagonista intervém dizendo que ele e seus aliados cuidaram de tudo isso, olhando para seus companheiros de viagem. Yeon fala que tanto Ryeon quanto Tansel serão de grande ajuda, mas se pergunta como irá se livrar do monge. Depois de pensar sobre isso,
Após a apresentação do Danvô, o monge diz que vai agir sozinho por um tempo. O protagonista fica um pouco surpreso ao ouvir isso. Xion explica que sentiu algo durante o caminho para o local e revela que o motivo pelo qual as pessoas estão com problemas não é por causa dos piratas japoneses, mas sim por causa dos assaltantes soltos enquanto os soldados e o governo estão focados nos piratas. Sem jeito, ele fala que não é por ele que não quer ser o cocheiro. Nesse mesmo momento, o protagonista aceita e lhe dá um pouco de dinheiro, dizendo que é para cobrir as despesas dele. Xion, sem jeito, pergunta se ele realmente é o Yon que conhece. O protagonista pergunta que tipo de imagem ele tem dele. Xion descreve alguém que está morrendo de vontade de lhe bater, deixando o protagonista sem entender. Na mesma hora, o monge aceita o dinheiro. Em seus pensamentos, o protagonista pensa que ele está usando a desculpa de ajudar as pessoas somente para ficar longe dele, mas fala que isso foi perfeito para o momento. Resolvido isso, em outro local, na seita demoníaca, um homem caminha em direção ao Lorde Demoníaco e lhe pergunta o que aconteceu. O homem relata que enviou algumas pessoas para conseguir entrar em contato com o fantasma matador de almas, mas não conseguiu contato nem achou rastros de Danvô. O subordinado fala que provavelmente foi coisa do líder do clã Sima, que se envolveu pessoalmente, mas diz que é estranho o fantasma matador de almas ter desaparecido. O Lorde Demoníaco fala que não só o líder do clã Sima não tem nenhuma ideia dos planos deles, como também ele não é alguém tão meticuloso para se livrar do fantasma matador de almas assim tão facilmente, chegando à conclusão de que tem outra pessoa por trás disso. Vixe, deu ruim para o Yon. Em outro local, em algumas montanhas cobertas por nevoeiros, Rion fala para o protagonista que não tem nada no local e diz que eles estão andando em círculos, perguntando se esse é realmente o lugar. O protagonista, perdido em seus pensamentos, lembra que o vendedor de ervas que descobriu a caverna secreta na sua vida passada falou que diferenciou um estranho fenômeno no local, e conclui que aquele deve ser o lugar. Assim, ele avisa Dan que essa deve ser uma técnica de formação que deixa a pessoa andando em círculos, e logo pergunta se há algum jeito de sair disso. Dan confirma que também acha isso e, ao olhar ao redor, percebe que há uma pedra com um escrito nela. Então manda todos pararem de andar e esperarem. Logo começa a achar diversos escritos tanto em árvores, pedras e folhas, chamando todos para junto dele. Explica que, quando era mais novo, o líder do clã lhe disse que, se Xion-Qi já não tivesse traído a família, o clã Sima teria se tornado um ótimo clã, comparado até mesmo ao nível do clã Zuji. Enquanto escreve algo no chão, ele explica que pensava que Xion-Qi já e o clã Sima tinham uma relação ruim, mas que estava enganado, pois que já costumava ser um membro do clã Sima. Concluindo um ideograma no chão, ele se aproxima da montanha à sua frente e explica que, assim como nas artes marciais se diz a origem de uma pessoa pelos traços de sua técnica de formação, a técnica colocada no local é similar à técnica secreta passada pelo clã Sima. Usando seu Ki, ele consegue sentir algo e, colocando a mão dentro da pedra, faz com que a montanha se mova, revelando uma entrada. Yon e seu grupo ficam surpresos ao verem a caverna secreta de Xion-Qi já. Dan, olhando para o protagonista, diz que será mais fácil invadir a caverna do que pensaram. Depois disso, eles adentram a caverna e começam a vasculhar. O protagonista conta que Dan conseguiu facilmente anular as formações ativadas por Kijai, enquanto os mecanismos estavam espalhados por vários lugares. Tang Seu conseguiu lidar com todos eles, fazendo com que eles dessem de cara com uma porta. Dan toma a dianteira e explica que essa é a última porta para chegar aos tesouros. Contudo, ele explica que a formação não pode ser anulada de jeito nenhum, a não ser que se vá por dentro e destrua o centro. Nesse instante, o protagonista diz que irá lá dentro destruir a formação. Dan intervém dizendo que isso não é algo que Yon pode decidir tão facilmente, pois pode acabar perdendo a vida se as coisas derem errado. Yon, percebendo a fala dele, pensa que ainda não conseguiu conquistar a confiança de Danvô. Avançando, ele reflete que confiar nele deve ser mais importante que bens materiais. Por isso, precisa mostrar que é seguro confiar e saber que tipo de pessoa é com quem ele vai trabalhar. Tocando no ombro de Dan, diz que não precisa se preocupar. Dan fala que sabe o quão forte Yon é, mas a formação dentro da sala é muito perigosa. O protagonista concorda em seus pensamentos, lembrando que, em sua vida anterior, vários tentaram invadir a caverna secreta, mas todos voltaram sem vida. No entanto, um expert de nível transcendental entrou, mas voltou muito ferido, quase morto. O protagonista diz que a razão pela qual esperou tanto para invadir a caverna secreta foi para alcançar um nível de artes marciais capaz, mas a informação sobre a ilusão que está lá dentro não foi compartilhada com ninguém, por isso não faz ideia do que pode acontecer. Contudo, considerando que é forte o bastante para colocar em perigo o mestre de nível transcendental, certamente não será fácil. Pensando um pouco, ele percebe que isso pode ser muito
para seu nível atual, mas decide não desistir, determinado a entrar. Assim, ele passa por Dan dizendo que, se essa formação só pode ser destruída depois que seu núcleo for destruído, então tudo o que eles têm que fazer é destruí-lo. Fica de frente para a porta e diz que deve deixar tudo com ele. Dan, nessa hora, intervém pedindo para que o protagonista espere, dizendo que irá com ele, pois sendo um expert certamente ajudará a desativar a armadilha mais rápido. O protagonista concorda, dizendo que isso é bom. Dan se vira e explica que, por causa dessa formação, é preciso entrar com um número pequeno de pessoas, pedindo para que as outras fiquem aguardando e protejam o local de qualquer ameaça que aparecer. As duas concordam. Assim, Dan parte dizendo que irá abrir a porta. Usando seu ki, ele consegue abrir, mas antes de entrar pede a Yeon que tome cuidado. O protagonista olha para ele, deseja sorte, e ambos entram. Dentro do local, o protagonista chama por Dan, gritando para saber se ele pode ouvi-lo enquanto anda. Ele percebe que, após entrarem, Dan desapareceu, ficando sozinho. Enquanto caminha, uma pessoa aparece por trás dele. Rapidamente, Yeon se vira, sentindo um instinto assassino. A pessoa fala que não esperava encontrá-lo novamente dessa maneira. Yeon, ao ver quem é, fica assustado. É seu irmão discípulo, o soberano da chacina. Yeon, surpreso, diz que ainda não alcançou o nível de força que tinha na vida passada. Por isso seu eu atual não consegue vencer essa ilusão do demônio da chacina. O soberano diz ao protagonista que faz um bom tempo que não se vêem e pergunta se ele não tem nada a dizer. O protagonista responde que, ao vê-lo agir assim, como se o conhecesse, realmente parece que ele não é real. O artista demoníaco fala que, como irmão mais velho, está feliz em vê-lo, mas pergunta por que parece que ele está com medo, em vez de feliz. Yeon responde que, realmente, a personalidade do soberano não mudou nem um pouco. O soberano explica que foi criado baseado nas memórias dele. O protagonista, ao ouvir isso, fica pensativo, refletindo que, de fato, seu irmão discípulo não possui um corpo físico, mas se pergunta o que vai acontecer caso ele morra ali. Nesse exato momento, o Dan começa a se aproximar, e Yeon grita, pedindo que ele não se aproxime. Ele concorda, mesmo sem entender. O protagonista então pergunta a Dan que tipo de técnica de formação é essa. Dan conta que também não esperava que fosse esse tipo de técnica, quando um homem se aproxima deles. O protagonista pergunta quem é, e Dan responde que é o pai dele, o líder do clã Sima. Nessa hora, o protagonista entende que a técnica de formação faz com que cada um viva seu arqui-inimigo. Então pergunta-se, por se tratar só de uma ilusão, eles não poderiam simplesmente ignorar e passar por eles. Dan explica que a formação foi criada para causar dano mental nos invasores, dizendo que, caso morram, seus corpos ficarão bem, mas suas mentes serão destruídas, transformando-os em tolos. Após essa explicação, o soberano da chacina intervém, dizendo que está fazendo seu irmão mais velho esperar demais. Nesse momento, o soberano da chacina vai até o protagonista perguntando se a conversa já acabou, pois está fazendo seu irmão esperar demais, pontuando que ele continua o mesmo insolente de sempre. O protagonista começa a usar sua arte marcial do relâmpago branco, dizendo que não há pressa, pois no final ele vai morrer pelas mãos dele mais uma vez. O soberano começa a rir loucamente, parando logo em seguida para dizer que o protagonista ainda é cheio de blefe, pois não recuperou a força que tinha na vida anterior, enquanto emana cada vez mais seu ki, fazendo o protagonista sentir a pressão da diferença entre o estágio Zenith e o estágio transcendental. Enquanto o protagonista pensava nisso, o soberano da chacina avança contra ele, dizendo que irá derrotá-lo sem que ele sinta dor, desferindo um forte golpe em sua direção. Yeon, vendo o poder esmagador, rapidamente desvia para não ser atingido. O soberano fala que nunca pensava que veria o grande Yeon Solvon rolar pelo chão, enquanto o protagonista apenas o encara com raiva. Em seguida, o soberano ataca novamente, aparecendo rapidamente ao lado do protagonista. Yeon se protege, mas é lançado para longe. O protagonista percebe que o soberano só quer brincar com ele. Então, ao notar que ele está com a guarda baixa, decide aproveitar essa abertura para contra-atacar. Avança contra o soberano e desferindo o golpe fio lunar. Porém, o soberano consegue desviar. O protagonista, rápido, desfere o ataque meia-lua, que ele também evita. O protagonista aparece de novo ao seu lado, desferindo um golpe de espada quase acertando o pescoço do soberano da chacina, que facilmente para o golpe. Ao mesmo tempo, pergunta a Yeon se isso é tudo que ele tem. Yeon rapidamente puxa sua espada, percebendo que o golpe foi parado, e se prepara para um novo ataque. Entretanto, o soberano se vira e desfere um forte soco na direção do protagonista, que defende com a espada,
mas é lançado para longe, recuando para se proteger. Analisando a situação, o protagonista percebe que o soberano consegue ver através de todas as suas técnicas da espada Sombra da Lua. Então, deixando isso de lado, começa a usar a arte marcial do Relâmpago Branco, usando o Punho do Trovão, terceira fase Cavalgada do Dragão, acertando um forte soco no queixo do soberano, que, no entanto, dá risada dizendo que o golpe só lhe fez cócegas. O protagonista percebe que ele usou o ki defensivo reforçado para se proteger. Sem dar tempo para o protagonista se recompor, o soberano desfere um forte chute que o lança para longe, para logo em seguida se aproximar e desferir um soco no rosto dele, jogando-o contra o chão. Yeon rapidamente se levanta, se recompondo do soco e do chute que levou, encara o soberano este o vendo, pergunta como ele se sente. O protagonista ri e responde que se sente horrível. O soberano diz que essa é uma situação engraçada, pois ele morrerá pelas suas mãos mais uma vez. Ao ouvir isso, o protagonista retruca perguntando quando foi que ele morreu pelas suas mãos, deixando o soberano com medo, e então afirma que foi o contrário, que ele é quem morreu pelas mãos dele. O soberano, ao ouvir isso, fica extremamente irritado. Yeon continua, dizendo que a razão da morte dele na vida passada foi por causa dos efeitos colaterais do potencial explosivo das artes demoníacas. O soberano, irritado, rende os dentes e fala que, para alguém que morrerá em breve, fala demais. Se preparando para lutar novamente, o protagonista diz que terá que aumentar a distância e buscar uma abertura. Então, lança seu golpe 21ª fase, Corte da Meia-Lua. Todavia, o soberano recebe os golpes e avança em sua direção, não se importando com os ferimentos, pois é apenas uma ilusão. Yeon percebe isso e consegue desviar com dificuldades do soberano. Enquanto o protagonista desviava dos ataques do soberano da chacina, ele se pergunta por que o soberano começou a ficar desesperado para acabar logo com a luta, questionando o motivo de tanta pressa. Enquanto refletia, foi pego pelo soberano da chacina e jogado fortemente no chão. Dan Voon, ao ver o que aconteceu, grita preocupado com o protagonista. O pai de Dan também percebeu que aquilo era uma ilusão e pediu para que ele desistisse, dizendo que não queria matá-lo. Dan, irritado, perguntou se agora ele queria agir como um pai, mesmo sendo só uma ilusão. Ele se volta para o pai e fala que, mesmo que o matasse ali dentro, nada mudaria do lado de fora, mas que certamente faria isso. Nesse momento, ouviram um forte barulho. Olharam na direção do protagonista, percebendo que algo tinha acontecido. O soberano perguntou ao protagonista o que ele estava fazendo, segurando seu ombro com o braço cortado. Então, o protagonista explicou que entendeu por que ele estava tentando acabar rápido com a luta. O soberano, irritado, o xinga, perguntando como ele podia usar aquela arte proibida e amaldiçoada novamente, já que no fim sabia que iria morrer. Yeon interveio dizendo que ele sofreria apenas danos mentais, pois seu corpo real não teria problema nenhum, e que tudo ficaria bem caso anulassem a técnica de formação antes que os efeitos colaterais o matassem. Então ativou a arte demoníaca de potencial explosivo, prometendo ao soberano que iria matá-lo mais uma vez. Tá lascado, vai morrer para a mesma técnica 2 vezes. Em seus pensamentos, o protagonista fala que nunca pensou que usaria essa arte novamente. O soberano grita falando que ele não venceria tão facilmente, mesmo com aquela arte, pois não estava tão forte quanto seu outro eu da vida passada. O protagonista concorda em seus pensamentos, mas sorri, afirmando que, pelo jeito que ele falava, parecia preocupado com a situação. O soberano, ao ouvir isso, fica irritado e rende os dentes. Yeon se apressou dizendo que não tinham muito tempo até os efeitos colaterais aparecerem, então avança dizendo que precisava atacar com todas as suas forças. O soberano contra-atacou usando o punho, entrando em uma luta de atrito com o protagonista. Yeon se preparou para desferir mais um golpe, enquanto o soberano também avançava, fazendo com que a troca de golpes causasse uma enorme explosão no local. Os dois se afastaram para se recuperar da onda de choque. O protagonista percebeu que o soberano estava se defendendo sem se importar com a própria vida, pois sabia que era apenas uma visão. Então concluiu que não podia continuar assim e precisava acabar com a luta o mais rápido possível. Enquanto pensava nisso, viu o soberano à sua frente, que desferiu um chute em sua direção, o qual ele conseguiu desviar. Enquanto recuava para se defender, o protagonista percebeu que não conseguia manter muito bem o equilíbrio, e um golpe veio em sua direção. Sem conseguir se defender, ele recebeu o golpe em cheio. O soberano riu e falou que aquele era seu fim, mas foi surpreendido pelo protagonista, que segurou seu braço e perguntou
se por acaso ele havia esquecido que a especialidade do irmão mais novo era fatiar a carne para cortar o osso. O soberano, percebendo a situação, ficou extremamente surpreso e sem acreditar no que estava acontecendo. Sorrindo loucamente, o protagonista diz que vai lembrá-lo de como ele morreu antes, desferindo um forte golpe de espada que o parte ao meio. Percebendo que venceu a luta, o protagonista comenta que estava preparado para ser golpeado, mas mesmo assim sente muita dor. Então percebe que, se seu corpo não estivesse fortalecido com a arte do corpo do Raio Branco, poderia ter morrido. Logo conclui que, se encontrasse o soberano na vida real, teria morrido depois que ele brincasse consigo. Também percebe que precisa se apressar para alcançar o nível de força que tinha em sua vida passada. Depois de pensar um pouco, ele olha para o Dan, observando a luta dele com o líder do clã Cima. Nota que precisam se livrar logo do líder do clã Cima e destruir o núcleo. No entanto, nesse momento, sente os efeitos colaterais da arte proibida. Do lado de fora, as garotas se perguntam por que eles estão demorando tanto. Tang Seu, agachada, lamenta preocupada com o protagonista. Enquanto pensam nisso, a porta se abre e os dois saem, deixando-as surpresas. Elas vão ao encontro dos dois e perguntam o que aconteceu. Rion comenta que eles parecem bem por fora, mas por dentro estão destruídos. O protagonista, guiando Dan, diz que depois contará o que aconteceu, pois agora os dois precisam descansar um pouco. Assim, eles vão para um local para descansar da grande luta que tiveram. Yon, depois de deitar um pouco para descansar, olha para o Dan, se perguntando como deve explicar tudo para ele. O resumo terminou. Deixa o like e compartilha para o projeto continuar.